Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero já dar boas-vindas a todos os irmãos e as irmãs que estão conosco na casa do Senhor nesta noite. Você que nos assiste aí pelo YouTube, que Deus abençoe a sua casa de uma forma toda especial. Texto 1 Timóteo 2, versículo 1. O tema proposto é interceder. É bom e aceitável diante de Deus. Esse tema está no próprio texto de 1 Timóteo, só que no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, que diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? É o que está no versículo 1 de Timóteo, capítulo 2, que nos fala assim: antes de tudo, pois exorto, Paulo falando a Timóteo, que se use a prática de súplicas, é uma forma de orar, né? Orações, intercessões, uma outra forma de oração, e com ações de graça, também uma forma de oração. Agora, qual é o alvo, qual é o objetivo quando nós usamos a prática de súplica? Quando nós oramos, quando nós intercedemos, em particular essa que nos interessa nesta noite, quando nós oramos com ações de graça, quem é o alvo da nossa oração? Todos os homens. Todos os homens. E quando a palavra de Deus, através de Paulo, nos chama a esta responsabilidade de intercedermos em favor de todos os homens, irmãos, inclui verdadeiramente todos os homens, toda a humanidade. Quer seja pessoa física, pessoa jurídica, quer seja povo, quer seja Estado, quer seja amigo, inimigo, quer seja irmão ou não. Ou seja, há uma variedade, há grandes objetivos para que a igreja se envolva cada vez mais com o ministério de intercessão. Por isso que o nosso tema nesta noite é: interceder é bom e aceitável diante de Deus. Por quê? Porque todos os filhos de Deus são chamados a interceder ante a face do Senhor. No primeiro momento que você foi rendido pelo Espírito Santo de Deus e se entregou ao seu domínio, às suas diretrizes, à sua soberana vontade, no momento que você é achado como filho de Deus, você é chamado, é convidado, e se posso dizer, você é intimado por Deus a interceder por todos os homens diante da face do Senhor. E Paulo nos declara que a primeira prioridade de uma congregação cristã, de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja que tem a palavra de Deus como regra de vida, de prática constante, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante. Você que crê nessas verdades, você é convocado por Deus a interceder diante da face do Senhor. É prioridade da igreja, é prioridade daqueles que são atingidos pela graça do Senhor. E ele menciona, como já falamos, diversas formas de orar, para que nós possamos orar, mas entre elas eu quero considerar a intercessão, porque interceder significa literalmente, igreja, interpor-se, colocar-se entre, interpor-se e colocar-se entre, ou seja, o intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os que merecem o justo juízo de Deus, o castigo de Deus, a ira de Deus. Então o intercessor se coloca entre Deus e este alvo da ira de Deus, ele fica ali intercedendo. Por isso o intercessor levanta as suas mãos a Deus e diz, conforme Derek Prince, Deus está, ele fala exatamente isso: Deus, esta pessoa merece o teu juízo. Derek continua dizendo: tu tens todo o direito de feri-la, mas terá de ferir-me primeiro, porque me coloquei entre ti e ele. Eu quero repetir essa frase, eu quero repetir esse conceito de intercessor.
ele vai levantar as suas mãos quando ele ver algo que é alvo da ira de Deus, do juízo de Deus, e ele se coloca, ele se interpõe entre Deus e este alvo. Ele fala, ele levanta as suas mãos e diz: Deus, esta pessoa merece o teu justo juízo, tu tens todo o direito de puni-la e de feri-la, mas terá a ferir-me primeiro, porque me coloquei entre ti e ele. Talvez você esteja fazendo assim: que exagero, isso aí não é muito santo não. Esse negócio de se colocar entre o pecador, que Deus quer ferir, a sua ira, a ira de Deus é alvo, e ele é alvo da ira de Deus, e ele se coloca diante de Deus e fala assim: primeiro, Senhor, que a sua ira venha sobre mim, porque eu estou entre ti e este malfeitor, eu estou entre ti e esse pecador. Talvez você fale assim: pastor, esse negócio está fora do contexto. Está não, querido, não está. O intercessor, ele tem este papel de requerer de Deus que ele evite o dano maior ao pecador, porque ele está prostrado diante de Deus intercedendo. Ele se coloca entre Deus e aquele que é alvo da ira de Deus. Nós vamos ver isso na pessoa de Jesus, mas nós vamos ver isso de uma forma tão clara e evidente na vida de Moisés, na pessoa de Moisés. Quando você chega lá em Êxodo 32, do versículo 32 a 33, quando o Senhor está irado com o povo de Deus, quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, cantava e adorava e dançava diante desse bezerro de ouro, o Senhor, a sua ira, voltou-se para o povo de Deus, e Moisés diz exatamente o seguinte para Deus: vê se você teria coragem de fazer isso. Moisés teve. Agora, pois, Moisés falando, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Risca-me, se o Senhor não perdoar o seu povo. Então disse o Senhor a Moisés, a resposta de Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus não mudou a ideia. Nós encontramos esse exemplo com Moisés, e vamos encontrar no Velho Testamento outros e outros exemplos de verdadeiros intercessores que se colocaram diante de Deus e diante daquele povo, das pessoas e de situações que mereciam a justo castigo de Deus, a ira de Deus. Mas primeiro eu quero considerar também o ministério do Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo de intercessor, e ele nos ensinou a interceder, e ele vela por nós e intercede por nós até hoje. Então a intercessão nós podemos perceber que era algo especial no ministério do Senhor Jesus, era a marca do ministério do Senhor Jesus, interceder por cada um de nós. Em alguns momentos nós vamos ver isso, mas eu quero considerar na pessoa do Senhor Jesus o capítulo 53 de Isaías. O texto descreve sua obra expiatória e conclui com um versículo maravilhoso do capítulo 53, que nos fala o seguinte: por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirei o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Essa é uma palavra profética, está lá no capítulo 53 de Isaías, versículo 2. E há 4 fatos registrados nesse versículo que eu quero considerar a respeito do Senhor Jesus. Primeiro fato, ele derramou a sua alma na morte. Em Levítico 17:11 diz que porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Está lá em Levítico 17:11. Então esse versículo esclarece que toda alma, de toda a carne está no sangue. Portanto, Jesus derramou a sua alma na morte, quando derramou seu sangue na cruz, por mim e por você. A morte de Cristo na cruz, seu sangue derramado na cruz, gerou na nossa morte vida.
Ele tirou o efeito da morte sobre nós na cruz. A sua morte, o seu sangue, nos proporciona vida. Segunda questão que eu quero considerar neste versículo: ele foi contado com transgressores, ele foi crucificado entre dois ladrões. Nós vamos ver isso também. Terceiro fato que eu quero considerar neste versículo a respeito do Senhor Jesus: ele levou sobre si os pecados de muitos. Então Jesus tornou-se oferta pelo pecado, e pecado não de poucos, mas de muitos, conforme esse texto. E quarta e última consideração desse versículo: pelos transgressores intercedeu. E nós vamos ver isso quando ele está ali na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está dizendo: o juízo que eles merecem, o que mereciam, o que nós merecemos, caia sobre mim. Jesus está pedindo, está entre Deus Pai e os pecadores, pendurado na cruz e falando: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, então lança sobre mim a sua culpa, mas perdoa, Pai. Isso é interceder. Isso é interceder, é se colocar entre Deus e o pecador. Isto é uma verdade que a igreja precisa praticar, precisa lembrar, precisa fazer, precisa a todo momento estar envolvido com o ministério de intercessão, para que o Senhor abrande a sua ira sobre nós e nos abençoe. E como intercessor Jesus pôde salvar totalmente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lá em Hebreus 7:25, traz um versículo extremamente esclarecedor sobre esse ministério de intercessão do Senhor Jesus a favor de todos aqueles que pecaram. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o ministério do Senhor Jesus, na sua essência e na sua excelência, é interceder por todos nós em todos os momentos, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é a destra de Deus, imutável, e intercede por nós. Se fizermos um estudo sobre a vida de Jesus, a vida e ministério do Senhor Jesus, chegaremos a um contraste extremamente interessante no que diz a respeito da intercessão. Primeiro, ele passou 30 anos na obscuridade. Poucos detalhes da vida do Senhor Jesus, mas vivendo, creio eu, uma vida familiar perfeita. 30 anos Jesus viveu aqui na terra dessa forma. Os primeiros 30 anos de sua vida foi assim: quase não se ouvia falar de Jesus. Pouco as Escrituras registram sobre o que ele fez ao longo desses primeiros 30 anos, mas eu posso aqui considerar que ele viveu uma vida familiar ímpar, perfeita. Segundo, ele viveu 3 anos e meio de uma forma muito dramática, tendo um ministério público dinâmico, intenso. 3 anos e meio. Ele curou, ele alimentou, ele ressuscitou mortos, ele pregou, ele admoestou, ele enfrentou o diabo cara a cara, expulsou legiões de demônios, considerou os discípulos. 3 anos e meio intenso foi o seu ministério. Mas presta atenção nessa dica, que é a terceira a respeito do ministério do Senhor Jesus. Mas praticamente mais de 2000 anos, ele está em intercessão, invisível aos olhos naturais, aos nossos olhos. Desde que subiu aos céus, ele permanece como perfeito intercessor entre Deus e nós. Olha que coisa tremenda. Ele está diante do Pai, intercedendo neste momento por mim e por você.
intercedendo em particular por aqueles que estão com a sua face prostrada diante do Senhor, que vive com o seu coração derramando lágrimas e falando cara a cara com Deus em oração, intercedendo por alguém. Deus também, através de Cristo Jesus, recebe essa intercessão preciosa. E é assim que Jesus está neste momento, à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Mas eu quero também, além de falar do Senhor Jesus, eu quero lembrar a igreja de um grande homem do Senhor, aliás, 2 homens grandes do Senhor, que se colocou à frente do Senhor e intercedeu por uma situação e por pessoas. Primeiro eu quero considerar sobre Abraão, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés, porque nós vamos ver a respeito de Abraão, lá em Gênesis 18, a seguinte palavra, o seguinte versículo: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O Senhor está dizendo isso. O Senhor se apresentou ali numa hora quente do dia, como esses dias está muito quente, né? Abraão estava à porta de sua tenda, estava ali, e aparece o Senhor com 2 anjos, e vai estar com Abraão, e bate um papo com Abraão, faz a promessa que ele receberia um filho. Sara dá aquela risadinha, né? Ele contorna aquela situação toda, e o Senhor ali com os anjos fica conversando com Abraão à porta de sua tenda, ali se alimentam, uma intimidade com Deus profunda. E ali, quando os anjos saem para ver a situação de Sodoma e Gomorra, para ver o que Deus iria fazer, porque aquela situação de Sodoma e Gomorra estava chegando e chegou aos olhos de Deus, e Ele vem para confirmar aquela situação. Mas antes de chegar em Sodoma e Gomorra, queridos meus irmãos, Ele se apresenta à tenda de Abraão. Um homem íntimo de Deus, amigo de Deus. Deus não poderia vir à terra e deixar de fazer uma visita a Abraão. Já que eu tenho que descer para ver Sodoma e Gomorra, primeiro eu passo na casa de Abraão. E para nós percebermos como o Senhor tratava Abraão, Ele tratava Abraão como um amigo íntimo, pessoal, com quem Ele compartilha os seus planos e pensamentos, que Ele diz: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. E o que o Senhor estava para fazer? Destruir Sodoma e destruir Gomorra. Por isso Deus conta para Abraão o que ia fazer com Sodoma. Deus abre o seu coração para Abraão, revela a ele os seus segredos, revela a ele a sua vontade, revela a ele a ira, a justiça que ele ia direcionar ali para a cidade de Sodoma e Gomorra. Para nossa surpresa, irmãos, Abraão, ele ouve o que Deus fala, mas intercede. Ninguém duvida da palavra de Deus. Ninguém ousa duvidar das verdades de Deus. Deus é verdadeiro em toda a sua manifestação, em toda a sua palavra. Abraão não duvidou da palavra de Deus, pelo contrário, ele creu que o Senhor de fato iria destruir Sodoma e Gomorra pelos pecados ali praticados pelaquela cidade. Mas Abraão se coloca entre Deus e Sodoma. Ele se posiciona como um verdadeiro intercessor. E ali começa um diálogo extremo de preocupação, e claro que a principal preocupação de Abraão é o seu sobrinho Ló, que morava ali naquela cidade. Então, extremamente preocupado com a cidade, com Ló, lá em Gênesis 18, 22, 23, nós vamos ver que após ali os anjos partirem, né, para Sodoma, e Abraão permaneceu na presença do Senhor, e disse ao Senhor, aproximando a ele, diz: destruirá o justo com o ímpio? Olha a pergunta que Abraão faz a Deus, olhando para Deus, vendo Deus. Ele fala: porventura, meu Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Isso é interceder. Isso é não se omitir diante de Deus quando temos responsabilidade como servo do Senhor, como a comunidade cristã, como igreja que é luz do mundo e sal da terra, diante de um mundo tão pecaminoso que vive nas trevas, e muitas vezes nós não queremos que esta luz chegue às trevas para dissipar e ali mostrar o caminho da verdade, que é Jesus.
Muitas vezes nós queremos é que Deus de fato venha com a sua foice, venha com a sua espada e atinja os pecadores e os destruam completamente. Abraão não pensava assim. Abraão se colocou entre Deus e os pecadores da terra e intercedeu por eles. Destruirás o justo com ímpios? E Abraão começa a interceder, começa a perguntar se porventura houvesse 50 justos, Deus destruiria a cidade? Olha a resposta do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que singeleza, que papo de amigo, um papo sem estresse diante de uma grande tragédia que ia acontecer ali. Deus fala assim, não destruirei. Abraão insiste, mas 45, também não destruirei. Abraão pensa assim, poxa, se eu não achar um justo ali em Sodoma, vai ser destruído, mas eu vou tentar mais uma vez. E 30, não destrua. E assim foi, irmãos, até chegar a 10 justos. 10 justos. Se porventura, Senhor, tiver 10 justos em Sodoma, tu destruirás a cidade? Deus falou, também não destruiria. Ou seja, o olhar de Deus para aquela cidade, neste olhar ele não enxergava, não contemplava um justo sequer em Sodoma. Uma pessoa digna, que intercedia pela cidade e merecia ter as suas orações atendidas, independente da situação pecaminosa daquele povo, mas para honrar a oração daquele justo, para considerar a oração intercessória daquele justo, Deus não destruiria aquela cidade. Puniria quem tinha que ser punido, mas não destruiria a cidade, não destruiria o justo com o ímpio, não faria isso. E nós sabemos a história, foi isso que Deus fez. O justo não foi punido, mas a cidade foi o quê? Destruída. Mas alguém ousou interceder por aquela cidade. Abraão ousou interceder junto a Deus em favor do justo que porventura poderia existir naquela cidade, mas nenhum foi encontrado por Deus. Quantas vezes você já intercedeu por uma cidade? Quantas vezes você clamou para que os justos não sejam atingidos pela ira de Deus, quando o Senhor pesa as mãos sobre as nações, sobre a sociedade, sobre o mundo? A igreja precisa mudar o seu olhar, e esse olhar só pode ser mudado quando nós nos prostramos em oração de intercessão. Você vai amar o pecador e vai desejar que o pecador seja atingido pela graça e misericórdia de Deus, mas vai odiar o pecado, que são coisas extremamente diferentes. Embora a ação do pecado é sobre o pecador, mas o pecador, ele também pode alcançar de Deus a graça e a misericórdia e ter os seus pecados perdoados e alcançar os céus, como eu e você, se nós intercedermos. Se nós formos aqueles que nos colocamos diante desses pecadores e falamos, Deus, não os considere, perdoa-lhes, porque eu estou aqui, Senhor, intercedendo por eles, no Teu nome. Quantas vezes nós já falamos isso? Quantas vezes já fomos ao pó e nos prostramos diante do Senhor em lágrimas, em prantos, rogando a Deus que tivesse misericórdia do pior pecador, e se posso dizer, da pior espécie que você já conhece. Rogando a Deus que porventura dentro de sua casa tenha um justo, que não merece ver a casa totalmente destruída. Quem sabe no seu bairro, na sua rua, tem um justo e não merece as consequências do pecado sobre ele, porque os outros estão pecando e você está em intercessão. Que você morando nessa cidade, você como justo do Senhor não merece o momento que estamos vivenciando de violência extrema, de pecados e pecados que estão aparecendo diante da luz do dia diante de nós e tem nos contrariando e tem nos levado a um constrangimento sem precedente, mas muitas vezes olhamos e criticamos, mas não nos prostramos em intercessão para que Deus tenha misericórdia dessa cidade em favor dos justos que aqui vivem e que tenha misericórdia dos pecadores para que chegue ao arrependimento. Moisés foi esse,
Abraão foi esse que intercedeu por uma cidade que não merecia, uma cidade sem um justo sequer, irmãos. Abraão se colocou aí diante de Deus e a cidade intercedendo. Isso é ser intercessor. Isso é ter intimidade com Deus. Isto é conhecer os preceitos de Deus, conhecer o coração de Deus profundamente e saber que Deus tem prazer em ouvir as nossas petições e as nossas intercessões. Mas eu quero também falar sobre Moisés. Lá em Êxodo 32 também nós vamos ver uma história maravilhosa de Moisés. Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tábuas da aliança de Deus, conhecida como os 10 mandamentos. Moisés durou ali 40 dias. 40 dias com Deus. E eu costumo dizer que se dependesse de Moisés, ele estaria até hoje lá no Sinai conversando com Deus. Porque quando a gente está perto de Deus, irmãos, na intimidade com Deus, cá entre nós, né? Nós esquecemos dos outros. Dá uma vontade de permanecer ali, que o primeiro momento nós esquecemos de tudo, só pensamos na nossa intimidade com Deus, querer mais de Deus, é sede de Deus, é fome de Deus, é querer sentir no coração o poder de Deus, é desejar todos os dias ver a glória de Deus sobre o teu povo, na casa de Deus, é todo dia ver o povo de Deus sendo alcançado pela graça e misericórdia do Senhor, e as maravilhas do Senhor que venham sobre nós todos os dias. Por isso que nós subimos na presença de Deus. Só que quando nós estamos na presença de Deus, nós esquecemos das outras coisas. Moisés ficou lá 40 dias. Moisés demorou com Deus. Sabe o que aconteceu? O povo ficou impaciente, agitado, ansioso, preocupado. Não sabia o que aconteceu com Moisés. Moisés estava com Deus, mas o povo entrou no desespero porque não sabia o que aconteceu com Moisés. E sentiu necessidade de cultuar um Deus qualquer e referendar a este Deus tudo que eles já tinham recebido do Deus verdadeiro. E ali, num público convencimento a Arão, retiraram os brincos de ouro, os anéis de ouro e ouros, e ali jogaram ao forno e fizeram ali uma imagem de um bezerro e começaram a dançar, começaram a adorar, começaram a festejar, a ponto de quando Moisés retornava do monte, quando Deus mandou ele descer, ele encontra ali com Calebe. Calebe ouve aquele som tudo, não sabendo o que estava acontecendo, mas Moisés de imediato fala: não, Calebe, isso aí são gritos e louvores de um povo que está em pecado e está em pecando. Não é um povo que está fazendo a vontade de Deus e nem está alegre com Deus, está em pecado, porque dançava e cantava e adorava um bezerro de ouro, enquanto Moisés falava com Deus. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, esse povo arrumou um jeito, um tempo, para se distanciar de Deus, depois de ver e provar o que Deus tinha feito sobre eles no Egito e os livrarem do Egito. Se você olhar o texto de Êxodo 32, de 7 a 8, nos fala assim: então disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, ainda estava lá em cima do Sinai: vai, desce. Agora olha o que Deus fala para Moisés, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Porque o teu povo, Moisés está falando, Deus está falando para Moisés, o teu povo, Moisés, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. O teu povo, Moisés, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. É claro que depois Moisés fala com Deus: não, o povo não é meu não, é teu. O povo é teu, não é meu. Nós vamos ver isso mais à frente, em outro texto. Moisés devolve a Deus.
E diz uma coisa muito interessante na sua forma de interceder, quando Deus se levanta contra o povo de Israel. Moisés se preocupa com o nome de Deus na face da terra. E ele fala assim: o que os povos irão pensar de ti? Que o Senhor tirou o teu povo lá do Egito para morrer no deserto, porque o Senhor não consegue levá-lo à terra prometida? O que os povos irão dizer do Senhor? Olha que preocupação de Moisés no momento de intercessão em favor do povo de Deus. Simplesmente Moisés estava dizendo para Deus: o que nós queremos que os povos saibam, que o Senhor ama o seu povo, que o Senhor é gracioso para com o teu povo, que o Senhor é misericordioso para com o teu povo, e o Senhor leva o teu povo à vitória, conforme a tua vontade. Mas não é um Deus que leva o teu povo ao deserto para destruí-lo, pelo contrário. O discurso de Moisés com Deus é impactante. Demonstra um homem que andava com Deus, conhecia o seu Deus e sabia o que poderia, em nome de Deus, fazer em favor de um povo extremamente miserável, que o próprio Senhor Deus relata nesse capítulo e diz: é um povo de dura serviço, é um povo difícil, mas é o meu povo. Enquanto o destino de Israel estava sendo selado em um diálogo entre Deus e Moisés, o povo dançava e orava e adorava, e sacrificava, e colocava as vitórias que tinham recebido em favor desse Deus ali feito pelas mãos dos homens em forma de um bezerro. É assim que o povo se apresentou no seu pecado diante de Deus. E mesmo pecando de uma forma terrível, eles encontram na pessoa de Moisés um intercessor que vai aplacar, de certa forma, a ira de Deus, o juízo de Deus para com o seu povo. Moisés volta ao Senhor, depois que ele vem e contempla o pecado do povo e percebe que tudo que Deus tinha falado com ele lá no Alto Sinai era verdadeiro. Então nós vamos lá em Êxodo 32, 30 a 33, e nós vamos ver Moisés chegando ao Senhor para interceder pelo povo, e diz: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado agora, porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, lá eu prestarei um holocausto, um sacrifício ao Deus, Criador de todas as coisas, para que o Senhor não considere o pecado terrível que vocês acabaram de cometer. Olha um homem do Senhor, olha um sacerdote, olha um servo de Deus, preocupado com o seu povo, e diante do seu Deus, Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele se coloca diante do povo, diante de Deus, e vai e intercede em favor daquele povo que acabava de praticar um terrível pecado diante do Senhor. Então tornou Moisés ao Senhor e disse ao Senhor: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Aí vem Moisés e diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, Senhor, ou, se não, como nós já falamos, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Qual seria o pecado mais terrível que alguém poderia cometer contra você, contra mim, contra nós, que não venha merecer uma intercessão nossa diante do Senhor, para que Deus perdoe o pecado daqueles que têm nos atingido? Moisés reconheceu que o povo tinha cometido um terrível pecado, uma idolatria. Tinha trocado Deus por um bezerro, feito por mão de homens. Um terrível pecado. Mesmo reconhecendo este pecado, Moisés se apresenta diante do Senhor, intercedendo e pedindo ao Senhor que lançasse a sua ira, ao invés de lançar sobre o povo, lançasse sobre ele, riscando o seu nome
no livro que o Senhor já tinha escrito. Quem de nós teríamos tamanha coragem de pedir ao Senhor que risque o nosso nome do livro da vida para favorecer um pecador? Nós precisamos, irmãos, a cada dia nos aproximar de Deus, para conhecer Deus como Ele é, e saber como que Deus nos trata como amigos, como servo, como filhos, e nos ouve em todo o tempo. E a resposta de Deus para Moisés foi tremenda. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus está falando assim para Moisés: olha, o pecador arrependido não será riscado. E você, Moisés, não será riscado do meu livro. Mas aqueles que não se arrependeram e aqueles que pecaram receberão a minha justa justiça. A minha ira o atingirá, mesmo que você interceda. Mas o que eu digo é que Deus quer que nós sejamos intercessores, como o seu filho Jesus, como Abraão, como Moisés e tantos outros que foram à presença de Deus. Então Moisés pede juízo sobre ele. O intercessor é a pessoa que se coloca entre Deus e o alvo da sua ira justa, intercede e quer tampar a brecha da ira de Deus e prostrar o seu rosto diante de Deus e interceder. Ele clama para que Deus tenha misericórdia do pecador. Voltar ao ministério da intercessão, queridos, é urgente, porque vidas estão vencidas pelo pecado e estão morrendo sem a graça e sem a misericórdia de Deus. E pior, sem que intercessores se levante diante de Deus e o pecador e clame em favor deles, para que Deus tenha misericórdia de suas vidas. É urgente esse ministério, é para agora, é para hoje. Porque alguém do seu lado que você ama profundamente, mas que vive num estado terminal de pecado, e se morrer em pecado, será condenado. E muitas vezes nós não intercedemos por aqueles que estão bem próximos de nós, e muitas vezes estão dentro de nossa casa, ou às vezes são consanguíneos nossos. Não intercedemos, não voltamos ao altar do Senhor, e ali imploramos para que o Senhor salve o meu pai, para que o Senhor salve o meu filho, para que salve minha mãe, para que abençoe minha casa, que abençoe a igreja, que abençoe o meu amigo, que abençoe o meu vizinho, que abençoe as nossas autoridades, que abençoe as pessoas que carecem do Senhor. E muitas vezes passamos por todas essas situações, sequer intercedemos por eles. Mas no dia do funeral, vamos ter a coragem de aparecer e dar um tapinha em quem está vivo e dizer: Deus sabe todas as coisas. Eu quero te dizer que a maior verdade que você já te falou, que Deus sabe todas as coisas, inclusive sabe quem intercedeu e quem não intercedeu por aquela vida que se foi em pecado. E quantos nós temos enxergado que estão cambaleando para o inferno, caminhando por um caminho de morte, e nós não temos derramado as nossas lágrimas, não temos gasto um tempo de intercessão e buscando ao Senhor que tenha misericórdia, mesmo que aquela pessoa ou aquela situação tenha provocado em nós um grande mal, tenha nos atingido verdadeiramente, mas a nossa vontade, o nosso amor para com Deus e para com o próximo é que o Senhor vá e o liberte, vá e o santifique e o perdoe. Isso tem que ser o nosso alvo de oração. Orar por todos os homens, é o que o texto diz, que Paulo fala a Timóteo. Ore por todos os homens, por todas as pessoas, por todas as autoridades, por toda e qualquer situações. Nós devemos colocar diante de Deus. Temos que ser intercessores ativos e a todo momento da nossa vida, da nossa existência, para vermos a glória e a manifestação de Deus sobre nós e sobre aqueles que estão sendo alvo de nossa oração e da nossa intercessão. Eu quero te dizer, querido, que se você está aqui hoje, e se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é porque alguém intercedeu por você. Talvez você nem saiba disso, mas alguém intercedeu por você. E o que nós temos que fazer nos dias de hoje é voltar com urgência a esse ministério de intercessão.
para que Deus possa abençoar e amenizar os efeitos da sua ira sobre o povo de Deus. Sem intercessores, irmãos, o mundo sofrerá a ira de Deus, as pessoas sofrerão na sua totalidade a ira de Deus, e as nossas vidas se tornará um caos sem precedente na sociedade. Quando a igreja se cala na intercessão, ela cava a sua própria cova. Ela assina o seu atestado de que ela é incompetente para direcionar a vida de um pecador à presença de Deus. E o que ele, pecador, faz, nós vamos absolver como consequência em nossas vidas. Se nós parássemos e pensássemos um pouquinho, quantas pessoas que hoje são instrumento de Satanás para provocar o mal entre nós, fossem libertas hoje, como seria o nosso caminhar amanhã? E só quem pode praticar isso é Deus. E Deus só vai fazer isso se Ele olhar para nós, diferente de Sodoma e Gomorra, encontrar um intercessor, 10 intercessores, 20 intercessores, 50 intercessores, uma cidade inteira teria sido poupada. Mas houve um tempo que Deus procurou um intercessor e não achou. Você sabia disso? Houve um tempo. Nós vamos encontrar este momento lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Sabe o que Deus falou? Mas ninguém achei. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Deus não achou Moisés, Deus não achou um Abraão, Deus não achou um Arão, que junto com Moisés intercedeu outras e outras vezes, e tantos outros homens de Deus, Josué e tantos outros. Deus não achou. Então o texto de Ezequiel revela que nenhum intercessor foi encontrado, achado por Deus. Não havia ninguém que pudesse interpor entre o pecado e o justo juízo de Deus. Deus não viu ninguém. Entre 1000 não tinha um, conforme Levítico nos fala. Entre 1000 não existia um que pudesse interceder, que Deus pudesse achar e ali atender às suas orações e à sua petição. Quando nós olhamos a sequência do texto de Ezequiel 22, 23 a 31, o texto nos fala assim, igreja: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, disse-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábios esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os profetas, os seus profetas, lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo? Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão,
busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Tudo isto aconteceu porque Deus não achou um intercessor. Ezequiel 22, 23 a 31. Todos tinham falhado. Os profetas falharam. Os sacerdotes falharam. Os príncipes falharam. E o povo também falhou. Sendo oprimido, praticava também a opressão. Os profetas eram responsáveis para trazer a mensagem direta de Deus. Os profetas eram responsáveis, ó igreja, para trazer a mensagem direta de Deus. E olha o que eles fizeram. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, daquela cidade. Como o leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Ou seja, os profetas profanaram o seu ministério e Deus falharam, mentindo, usurpando. E os sacerdotes são líderes da religião institucional. Se eu pudesse dar um nome hoje para os sacerdotes, seria nós pastores. Ou o nome que possa identificar um pastor, um bispo, presbíteros, e vai por aí afora. Apóstolos, que hoje está em moda. Então esse aí deve ter um peso muito maior. E tantos outros títulos que são dados, que se identificam com o ministério sacerdotal. E o que os sacerdotes fizeram? Que são os líderes da religião institucional. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Então os primeiros a transgredir a lei são aqueles que deveriam pregar a lei com a sua veracidade, com a sua verdade. E profanam as minhas coisas santas. Aquilo que é santo ao Senhor é profanado pelos sacerdotes. E quantos hoje lideranças estão profanando as coisas de Deus, até a própria palavra de Deus, o próprio templo de Deus, a casa de Deus, as coisas consagradas ao Senhor. Quantos estão perdendo o sentido do verdadeiro culto ao Senhor e levando multidão ao êxtase corporal, mas levando as multidões a se esvaziar plenamente da ação do Espírito Santo em seu coração. Transpiram de suor e são sequidão espiritual no coração, secos, sem o Espírito Santo, mas transpiram na hora do culto. Profanam, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, não consegue ver a diferença, não consegue enxergar o que é imundo e o que é limpo. Olha como os sacerdotes chegaram, uma cegueira espiritual sem precedente. Como pregar, irmão, se nós não conseguimos identificar o que é limpo e o que é imundo, o que é de Deus, o que não é de Deus. A cegueira espiritual estava tão grande, o distanciamento de Deus tão grande, que eles não conseguiriam discernir o que é imundo do limpo. Mas não acabou não. Dos meus sábados, esconde os olhos. O dia do Senhor foi ignorado. Arrumaram outros afazeres, outros compromissos. Arrumaram outras verdades para o dia do Senhor, do que a verdade de estar na casa do Senhor e cultuar a esse Deus em espírito e em verdade, e ter este momento como o momento mais precioso da sua vida e da sua existência, estar na casa do Senhor. E os próprios sacerdotes puxaram a fila do abandono da casa do Senhor, do dia do Senhor. Isso é triste demais. Esconderam os seus olhos do sábado. Mas olha o pior que aconteceu dos sacerdotes. E assim, Deus falando, sou profanado no meio deles. Quando eles abriram a sua boca, quando sacrificavam,
ao invés de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, glorificar o nome do Senhor, eles profanavam o nome do Senhor com práticas mundanas, com práticas profanas na casa de Deus, no ministério do Senhor. Ó igreja, olhe para os seus sacerdotes, seus pastores, olhe o que eles estão pregando, olhe o que eles estão falando, olha se eles estão perto da Bíblia ou distante da Bíblia, olha se eles estão perto da carne ou do Espírito Santo, olha se eles se prostram diante de Deus ou se prostram dentro deste mundo tenebroso, querendo atrair o mundo para o dia do Senhor, para a casa do Senhor. Não obstante, quantos templos têm sido fechados? A priori, com incentivo de muitos pastores. Não vamos abrir esse dia não. A igreja está cansada, vamos cansar a igreja, né? Então vamos ficar aí só abrindo domingo à noite. Escola dominical, para que escola dominical? Vamos apagar a escola dominical, não precisa mais. Culto de oração, meio de semana. Não, isso aí não. Deus está em todo lugar, vamos orar em todo lugar? O povo está cansado, deixa o povo se divertir. O povo precisa da família, eles têm que ficar mais com a família. Meu irmão, você pode ficar com a sua família, mas primeiro você tem que ficar com Deus. Porque se você inverter a ordem, nada que você fizer para a sua família será alcançado por Deus. Não inverta os valores. E hoje o maior discurso que eu vejo e ouço é que a família é prioridade. Então você faz tudo pela família, mas esquece de fazer tudo também por Deus. E quando você quer fazer tudo para a família, está fazendo exatamente na hora que você quer fazer por Deus. Mas você nunca deixa nada que está fazendo para a família para fazer para Deus. Não há sacrifícios para Deus. Mas o diálogo é importante, é bonito, é agradável. Pastor, eu tenho que valorizar minha família. Eu espero que você valorize primeiro a Deus, para que o valor que você esteja dando à sua família seja apreciado por Deus e abençoado por Deus. Senão você está levando a sua família a profanar o nome de Deus. Nossos filhos vão crescer sem conhecer em nós o nosso amor genuíno para com Deus. Mas vão ficar felizes que teve um bom pai, uma boa mãe, uma boa família, mas não conhece o Deus da sua família. Estamos profanando. Mas os príncipes são os governantes seculares. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruir as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isto como cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falhado. A maior tragédia de uma cidade, de um país, é quando pastores falsos se associam aos príncipes, aos governantes, e apoiam as suas mazelas, e diz que é em nome de Deus, jogando uma pá de cal, referendando as suas atitudes perversas, abomináveis ao Senhor, e contra o povo, e ainda dizemos glória a Deus, para ficar bem politicamente. Longe de nós levantarmos aqui nosso grande homem de Deus, João Batista, que a sua voz profética chegou nos palácios. Verdade que ele perdeu a cabeça, literalmente, né? Mas a sua voz profética chegou nos palácios. Ele não dizia glória a Deus para os pecados dos príncipes, dos governantes, mas a nós nos compete a interceder por eles, a admoestá-lo em nome do Senhor Jesus e sobre a palavra de Deus, para que eles saibam que nesta cidade, que neste país, existem sim aqueles que são justos diante do Senhor, intercessores desta nação, e que Deus aprova as suas atitudes, e se eles não se curvarem diante desse Deus, mesmo que tenha todo um país, toda uma estrutura de governo em suas mãos, serão condenados e lançados ao inferno, diz assim o Senhor, se não se arrepender dos seus pecados. Por isso que temos que interceder. Por
Por isso que temos que falar a verdade, viver a verdade em todo o tempo. Se tivermos que sofrer neste mundo, irmãos, que soframos por pregar a verdade, viver a verdade, do que amanhã sofrermos junto com o povo, porque não fomos corajosos e intercessores suficientes para falar contra os príncipes, que eles estão errados, que eles estão maltratando o povo, que eles estão jogando a nação no buraco. E assim muitos estão abraçando essa causa e dizendo glória a Deus, ao invés de ir para o joelho, para o jejum e orar e clamar: Deus, tenha misericórdia dos nossos príncipes. Deus, tenha misericórdia dos nossos príncipes. Deus, tenha misericórdia dos nossos príncipes. Perdoa-lhes, Senhor. Tenha compaixão deles. Não significa que você está aprovando o pecado. Quando Moisés chegou diante de Deus, ele falou assim: o povo pecou verdadeiramente e merece a tua ira, mas perdoa-lhes. A igreja precisa interceder pelos príncipes. Mas e o povo? O povo é o restante da população. É o povo comum, eu e você. Olha o que acontece com o povo quando Deus não acha intercessores na nação. Contra o povo da terra, pratica extorsão. A própria liderança, os príncipes fazem isso. Andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado. E ao estrangeiro, oprime sem razão. É alvo de toda ganância, é alvo de toda vaidade, é alvo de tudo que há de ruim. São ministros de Satanás que oprime o povo. Ou você acha que Satanás tem alguma coisa boa para oferecer a alguém? Precisamos interceder, senão nós, como povo, também iremos praticar as mesmas obras daqueles que praticam iniquidade contra o Senhor e lideram. Se eles não estão vendo exemplo diante dos profetas, que recebem a mensagem diretamente de Deus, se eles não estão vendo exemplo sobre os sacerdotes, que são pastores e precisavam ali viver a palavra e pregar a palavra e anunciar a palavra como ela é diante de todas as pessoas, se eles olham para os príncipes e não vê príncipes que amam o seu povo e governam para o bem do teu povo, mas governam para o bem de si mesmo, este povo também, ele se corrompe nas mazelas. Por isso que é muito comum, às vezes, o próprio povo tentar levar vantagem em suas situações. Por isso que muitas pessoas que vêm do povo se especializam em algumas atitudes que venham a prejudicar o próximo. Estelionatário, assalto à mão armada e tantos outros crimes. Tantos outros crimes. Porque eles não têm referência do que é verdade, do que é certo, do que é correto. Não há quem pregue, não há quem interceda, não há quem se coloque diante de Deus e essa sociedade diz: Senhor, tenha misericórdia, perdoa-lhes, muda essa história. E quando nós vamos ver, irmãos, estamos todos nós na mesma lama e sendo atingidos pelas mesmas mazelas, porque não intercedemos. E Deus não achou um sequer. E eu quero considerar, e caminhando para encerrar, dizendo o seguinte: a ordem da listagem desses 4 elementos é muito importante. E eu quero considerar. Por quê? O processo de decadência nessa cidade, que Deus não viu um sequer intercessor para evitar a sua destruição. O processo de decadência começou com os líderes espirituais. Começou com os profetas. Passou para os sacerdotes, contaminou os príncipes e fez do povo um exército de pecadores sem precedente na história. Aonde tinha que acontecer de ter um intercessor, não tinha, que era entre os profetas. Aonde deveria ter um intercessor, que era na igreja, ali diante os sacerdotes, não tinha. Se na igreja não tem intercessor, irmãos, onde vamos encontrar os intercessores que possam pagar o preço em favor de todos nós? Se nós fomos os primeiros a nos corromper, e somos aqueles também que vamos sofrer as consequências de termos abandonado
a lei do Senhor como ela é, de ter profanado o Senhor diante dos homens, ao invés de adorá-lo em espírito e em verdade, e viver a palavra como Ele nos ensina a viver. Depois dos líderes espirituais, o governo secular também se corrompeu, e o povo se tornou-se uma só corrupção. Eu quero concluir, queridos. Faltando intercessores, ficamos à mercê da nossa própria sorte. Não poderemos contar com Deus. E a grande questão é: onde estão os Moisés, os Abraãos de hoje que Deus está procurando? Aonde estão os intercessores? Concluindo, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos os homens. Todos precisam ser alvo das nossas orações. E aqui em particular eu abro, irmãos, um parênteses para esta igreja. Esta igreja precisa ser o alvo da sua intercessão. Você precisa interceder por esta igreja. Você precisa orar por esta igreja. Você precisa olhar para esta igreja e falar: Senhor, abençoa a igreja. Continue mandando profetas, sacerdotes, conforme a tua palavra, Deus. Mesmo que a palavra venha doer e machucar as nossas vidas, mas salvará o ímpio da morte, e é isto que importa. Que tenhamos homens e mulheres valorosos do Senhor, que se preocupa com a lei do Senhor, independente da vontade humana, e pregue esta verdade em todo o tempo. Interceda por esta igreja, para que ela não venha profanar o dia do Senhor, para que ela não coloque Deus como um Deus profano na face da terra, mas que ela honre este Deus e viva com esse Deus em todo o tempo, que seja a sua referência de existência, que seja a sua água, que seja o seu alimento, que seja o seu oxigênio, que seja a sua vida, que seja esta igreja, e que você se interpõe entre Deus e esta igreja, e seja um símbolo de um intercessor, a clamar por Deus, e a chorar, e pedir: Deus abençoe a igreja presbiteriana da glória, e assim derrame as bênçãos sobre as suas congregações, sobre o seu povo, sobre os missionários e tantas outras igrejas que são cristocêntricas, que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, que precisa das nossas intercessões. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo entre nós. Irmãos, se tem algo que eu peço a Deus todos os dias, é que um dia eu não possa entrar nesta igreja. Eu peço, Senhor, que um dia chegue o momento que eu não entre mais na igreja presbiteriana da glória, ou qualquer outra igreja que eu estiver pastoreando, que chegue um dia que eu não consiga entrar mais dentro dela, porque a glória do Senhor vai estar dentro dela tão intensa, tão visível, tão perceptível, assim como foi na inauguração do grande templo, ali na oração de Salomão. A glória foi tão pertinente que ninguém conseguia adentrar ao templo do Senhor, porque alguém intercedia, porque alguém orava, e Deus se agradava, e a glória do Senhor tomou conta de todo o espaço, de toda a casa. Eu oro ao Senhor esperando esse dia. Eu oro ao Senhor desejando esse dia. Eu oro ao Senhor que eu não venha ver a sua glória quando chegar aos seus braços no céu, mas que se o Senhor achar graça, que o Senhor venha e enche esta casa, e assim purifica o seu povo, purifica a sua casa, e faça algo tão tremendo, onde as pessoas, quando chegarem, serão convertidas, serão arrependidas dos seus pecados, enfermos serão curados, situações serão resolvidas, a casa do Senhor se mostrará como ela é, pura e santa e perfeita, com um povo santo e perfeito diante do Senhor, na casa do Senhor, porque há intercessores nesta casa, e por amor a esses intercessores, Deus mudará a nossa história, e isso não é coisa nova, já aconteceu. Homens como nós viveram esta verdade, e eu fico pensando: Senhor, e nós? Não posso viver essa verdade? Eu quero viver, mas para isso eu preciso interceder em favor de todos os homens. Sabe por quê, igreja? Porque isto é bom e aceitável diante de Deus,
nosso Salvador. Só Deus, encontrando intercessores para mudar a sua justa ira sobre nós. Que Deus te ache onde você está hoje. Que Deus te ache no seu amanhã e te veja como intercessor. E venha ouvir a sua oração, a sua intercessão, e te abençoar, e abençoar o alvo da sua oração. Amém? Que Deus ache nesta igreja um intercessor, que Deus ache alguém que clame, que se coloque diante dele e diante desta igreja, para que Deus só venha sobre nós para nos abençoar e acrescentar em nossos dias aqueles que hão de ser salvos, para a glória dele, irmãos, e acredite, para a nossa alegria.